Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Podcast. Comigo, Andresa Ferreira. E comigo, @Célia Lima Negrão. Então, Célia, hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito interessante. Nós estamos vivendo numa era extremamente compartilhável, não é mesmo? Sim. Hoje em dia, a gente pode mandar fotos, vídeos, imagens dos mais diversos tipos por vários meios, por e-mail, pelo WhatsApp, que ele pode ser amado ou odiado atualmente. E a gente vive nesse mundo tão compartilhável, conectado nessa era da internet, que a gente tem que pensar sobre alguns pontos delicados. Afinal de contas, hoje em dia a gente sabe que a gente pode até ser gravado sem autorizar uma gravação nossa, e esse vídeo pode ser compartilhado nas redes sociais, no WhatsApp, ele pode ser usado com muita boa fé ou com má fé também. Exato. Só que nós temos que ter um grande cuidado agora, Célia, sabe por quê? Porque nessa era, nesse mundo que a gente vive hoje, nós já temos que ter o cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar sobre isso. E, Andresa, isso é engraçado porque, assim, isso não é uma discussão de hoje, né? Essa discussão já vem de uma longa data, que os países, né, têm se preocupado com essa questão da proteção de dados pessoais, né? Então, quando você vai pensar nesse assunto, a gente tem que pensar que é uma luta e uma preocupação de alguns anos. A exemplo que a gente pode citar aqui, de vazamentos de dados que já ocorreram no passado. E esses vazamentos geraram uma lanterna, uma luz vermelha para todos os países, inclusive vazamentos que eu não posso nem falar aqui, a rede social que foi, porque senão nós podemos até ser banidos, né? Ultimamente... Vamos entrar em não vamos nem falar sobre isso. Então, mas houve um grande vazamento de dados, foi usado para fins eleitorais, onde dados das pessoas foram compartilhados e foram tratados visando gerar ali um direcionamento, né, naqueles candidatos, naquela política daquele tempo. E o que aconteceu com isso? Isso criou uma lanterna. Os países passaram a se preocupar ainda mais. Nesse contexto, fora esses vazamentos que vários países tiveram, e aí surgiu essa necessidade de um contexto regulatório, né? Então, os países querem, então, regular. Há uma intervenção estatal, né? Uma preocupação de proteger os dados pessoais em todos os países, cada qual com a sua particularidade. Aqui no Brasil, a gente tem também, além dessa questão do vazamento, de uma proteção dos dados pessoais, a gente tem um contexto legislativo que foi proposta essa lei visando interesses econômicos também. Em que sentido? Interesses econômicos no sentido de dar ao país uma visibilidade melhor lá fora. Porque quando você tem uma proteção de dados e um país protegido com esses dados, isso gera uma visibilidade muito melhor para os negócios, por exemplo. Né? Tem países que só fazem negócio com países onde tem empresas que têm uma legislação, que atuam, que têm essa preocupação. Então, esse é um outro contexto. Além disso, desses contextos de vazamentos, né, desse contexto todo legislativo, a gente tem na nossa Constituição, desde 88, a proteção à privacidade, né? Então, a proteção à liberdade são direitos fundamentais. Inclusive, agora foi incluído por uma emenda constitucional a 115 a previsão de direitos da proteção dos dos dados como pessoais. direito fundamental. Exatamente. Então, ele entrou no artigo 5º, ele foi emendado. Então, veja, isso foi um marco muito relevante. É verdade. Então, deu força ainda mais para a LGPD, né, que antes da LGPD também, a gente teve o Marco Civil da Internet, em 2014. Não era explicitamente para proteger dados pessoais, mas já previa, sim, a proteção de dados pessoais no ambiente da internet. E que ninguém acreditava que essa lei ia ser realmente uma lei eficaz. Com o Marco Civil da Internet. Com o Marco Civil. Mas ela pegou, mas foi aos poucos e foi um marco importante que foi agora ampliada, né, no contexto da LGPD, que tem toda uma regulação e uma proteção ainda maior
para a proteção de dados pessoais, porque aí agora a LGPD detalha, né? Ela traz fundamentos, ela traz princípios, ela traz regras específicas, conceitos e, de fato, como se deve proteger. Então, esse é o nosso contexto. E, assim, à luz da GDPR, que é a lei, né, lá da União Europeia, então a nossa lei LGPD, ela foi, né, construída também à luz de outros regulamentos. Um deles é esse da GDPR, que é muito importante e tem um marco aí nesse contexto. Então, veja, o contexto mundial, né, que a gente vive exige esse olhar para a proteção de dados pessoais, né? E esse é o nosso contexto e é onde a gente vive. Agora, eu quero fazer um comentário e um parênteses aqui, como você que gosta dessa, eu vou fazer um parênteses. Então, eu vou fazer um parêntese também aqui, porque a LGPD, todo mundo se preocupa com a adequação dessa legislação, né? Nós temos que adequar, nós temos que mudar nossos documentos, nós temos que fazer política de cookies e tal, mas todos ou muitos se esquecem que a grande questão da LGPD é uma mudança cultural. A maioria dos dados que são vazados, né, já tem pesquisa sobre isso, né, dos problemas de incidentes de segurança são ocasionados por pessoas. É uma falha humana. Então, a LGPD ela não pode ser pensada apenas sob um viés regulamentar, processual, operacional. Ela tem que ser pensada num viés cultural. Por isso que é alinhado à adequação da LGPD, tem que ter o trabalho cultural, treinamento, envolvimento dos funcionários. Então, não adianta só fazer adequação de contrato, fazer adequação política de cookies e mapear processo, se não houver um envolvimento e um trabalho. Pessoas. E isso já está comprovado. A maioria dos vazamentos de dados, dos problemas graves que as empresas têm, é por questão de falha humana, por desconhecimento ou mesmo por uma questão de ingerência, né? Negligência mesmo. Então, os funcionários precisam estar preparados. É verdade, Célia. E é muito bacana você trazer esse contexto histórico da LGPD, porque muita gente não sabe que ela nasceu após um escândalo mundial de uma rede social, de que já tinham outras leis que foram meio que o caminhar para a gente chegar numa na maturidade legislação talvez que a gente maior. tem hoje, exatamente. E quando você abrir o parêntese, eu vou complementar antes de você fechar o parêntese, na prática, o que a gente vê doutora, vamos adequar? Eu preciso adequar. Eu preciso ter isso no documento. Eu preciso ter a previsão da proteção dos dados dos funcionários no contrato de trabalho. Eu preciso no contrato de prestação de serviço que eu vou contratar, sei lá, uma empresa para instalar câmeras. Eu preciso ter lá uma cláusula da LGPD. Não adianta ter só a cláusula se na prática você não souber eliminar esses dados, não souber classificar, né, armazenar. Não é só a questão da coleta, mas nós vamos falar sobre isso também. O que eu queria chamar a atenção aqui, Célia, porque é uma questão que eu vivo muito na prática, você sabe disso, é a esfera trabalhista. Tá? A gente pode ver com muita clareza a coleta, o tratamento de dados pessoais na fase de pré-contratação de funcionário, da fase da contratação em si e até, pasme, depois da contratação desses funcionários. Porque todo mundo associa a LGPD a uma distribuição e um vazamento de dados. Mas a LGPD não regula só isso. Ela visa proteger os dados de todas as pessoas, das empresas, enfim, com quem você tem uma relação jurídica, principalmente, desde a coleta. Então, assim, por exemplo, uma farmácia, você vai lá na farmácia, eles pedem para fazer um cadastro, ela está coletando seus dados ali. Mas não é só a questão da coleta. A lei, ela conceitua o que é tratamento de dados. E é muito amplo, né? É muito amplo. Tratamento de dados é coletar, armazenar, classificar, eliminar, arquivar. Ou seja, é tudo. Distribuir, o dado entrou na empresa, acabou. Exatamente. É tudo. Então, essa cultura, como você falou, tem que
mudar, porque as pessoas acham, eu vou violar a Lei Geral de Proteção de Dados se eu simplesmente transmitir um documento daquela pessoa que tem aqueles dados pessoais dela. Não, não é só Também, isso. não é só isso. Não é só isso. Entende? Então, esse cuidado a gente tem que ter, e na esfera empresarial, principalmente, porque são coletados muitos dados pessoais e sensíveis dos funcionários antes mesmo da contratação deles. Isso. Entendeu? Agora, Andresa, você deu esse foco aí, o viés de compliance trabalhista, e aí eu quero trazer um caso aqui para a gente conversar. É sempre bom, porque a gente bom consegue trazer. entrosar tudo, né? É bom a gente colocar, e a LGPD permite, porque a LGPD é ampla, e você tem que trabalhar não só no trabalhista, tem várias searas, mas aqui nós vamos dar esse foco trabalhista, porque tem muita coisa, e vários podcasts a gente pode ter aqui para falar da LGPD. Mas veja bem, tem um caso de um funcionário que ele conseguiu reverter a demissão por justa causa. Ele foi demitido porque a justificativa do empregador é que ele estava embriagado por embriaguez. E o juiz ele foi muito sábio nessa decisão, essa decisão foi fantástica, porque ele trouxe, num primeiro viés, uma análise muito específica da própria CLT, onde ele disse que o funcionário foi demitido de uma forma assim, ele não tinha níveis suficientes para gerar uma embriaguez, esse foi um primeiro ponto. E o segundo ponto foi que ele não tinha uma rotineira, não era rotineiro, a constância não era habitual essa questão da embriaguez. Então, veja, só aí já resultaria em uma contestação daquela demissão de justa causa, porque, afinal, demitir por justa causa é uma mácula no currículo de qualquer profissional, né? Isso é muito grave, né, para esse profissional. Inclusive, o juiz destacou, dando moral também para esse empregado, esse funcionário que foi demitido, né, condenou a empresa também. E, bom, aí isso já bastaria, mas o juiz ele foi muito sábio, porque ele trouxe para o viés da LGPD. Ele falou assim, olha, primeiro que o funcionário ele não era um motorista, por exemplo, que justificaria um teste, é obrigatório, justificaria. Então, ele não tinha por que se submeter a esses testes. E o pior, a empresa não justificou para o funcionário o porquê da utilização desse dado. Ou seja, o juiz foi fantástico ao colocar na sentença, ele citou o artigo e citou o princípio da necessidade. Né? O fundamento ali, olha, por que eu não posso usar os dados dos funcionários sem ele saber? Eu tenho que usar o estritamente necessário para o meu cumprimento. E o funcionário tem que saber a finalidade daquilo ali, né? E o funcionário tem que saber a finalidade. Ou seja, ele, numa decisão, ele trouxe toda a questão que vocês podem perceber que agora vai ser cobrado em relação à LGPD. Então, as empresas precisam estar muito atentas com isso, porque o que era habitual, o que era o dia a dia dessas demissões, né? Agora, se usar dados e usar dados sensíveis, porque este era um dado sensível, ainda mais um cuidado deve ter com os funcionários e com os dados deles. Com certeza. E aí, puxando esse gancho, Célia, eu também quero citar aqui alguns exemplos. Essa decisão é fantástica. É fantástica. O juiz realmente foi muito sábio, perspicaz, né? Em levar... Ele colocou todo o contexto, então, né? em levar a situação, porque não é mais uma demissão por justa causa. Não, peraí. Você está pegando um dado de um funcionário sem nenhuma finalidade para demitir ele por justa causa, né? Como você falou, é a penalidade mais severa, né? Então, eu quero puxar esse gancho para te dar alguns exemplos aqui, para quem está nos ouvindo, porque eu falei lá no começo, como a LGPD está presente nas fases de pré-contratação, contratação e pós-contratação, eu vou dar aqui alguns exemplos para que as pessoas consigam entender. Olha só, na fase de pré-contratação, como é que um funcionário é contratado? Primeiro, ele entregou um currículo naquela empresa. O currículo dele tem uma série de dados pessoais, certo? Ou seja, a empresa precisa tratar esses dados, ela precisa tratar esse documento, ela precisa guardar esse currículo de uma forma que não infrinja a LGPD. Outro exemplo são as cartas de referência. Às vezes o candidato vai lá e entrega essa carta de referência, às vezes a empresa não pede, mas isso é mais um dado. Veja, então, antes mesmo de ser contratado, a empresa está recebendo dados de um candidato que nem é funcionário daquela empresa ainda. Ela tem que saber como eliminar esse currículo. Entende?
Agora, se a gente pensar na fase da contratação. Então, eu vou contratar você hoje, Célia. Célia, para eu te contratar e fazer o seu registro no e-social, eu preciso de todos os seus dados, cópias dos seus documentos, eu preciso dos seus dados bancários, eu preciso de dados médicos seus, Célia. Incrível, né? Dados médicos. Aí pensa, mas como assim dados médicos? Esqueceu? Exames admissionais, demissionais. Ali são dados sensíveis que estão naquela documentação. A gente pensa que é simples o processo de contratação, mas não é. A empresa está coletando tudo da vida do funcionário. Agora, eu quero até fazer também aqui um parêntese aqui também, porque você está trazendo uma questão muito pontual, que eu acho importante, porque você está trazendo aí o dia a dia de uma área trabalhista, o dia a dia da área de gestão de pessoas. E o caso que eu trouxe da embriaguez, né, desse funcionário também que foi demitido, ele tem tudo a ver com isso, com uma dúvida crescente que eu vejo nos fóruns e eu vejo o pessoal discutindo. Bom, eu preciso do consentimento do empregado para essas questões, né? Então, para as questões trabalhistas, a gente não precisa do consentimento. Os dados dos funcionários, eles são para cumprir uma obrigação legal. Como, então, a empresa vai mandar esses dados para a social? Como eu encaminho esses dados? É obrigação. É obrigação. Então, eu preciso ter esses dados. Então, gente, por favor, não façam. Eu já vi adequação de LGPD, cobrando consentimento de funcionários. Entendeu? Não pode. Todos os dados que as empresas precisam utilizar, eles são dados para cumprir uma obrigação legal. E nessa fase pré de entrevista, de seleção, também há uma disposição que permite ao empregador, à empresa, também enquadrar para um cumprimento de pré-contrato, questão preparatória. Isso, a questão aí toda que as pessoas confundem do consentimento e da obrigação legal está mais relacionada, na verdade, Célia, a preocupação deve ser com a forma de classificação, armazenamento e eliminação com o cuidado do dado. É isso. Como cuidar. Por exemplo, no caso do funcionário que usou o bafômetro, né, para verificar o nível, por que ele não foi avisado daquele uso? Exatamente. Por que ele não foi dito, olha, a gente vai fazer isso semanalmente, trimestralmente, para verificar os níveis? Mesmo assim, já não justificaria, porque ele não era motorista. E se eu não me engano, eu queria até te perguntar. A empresa não fazia isso com todos os funcionários, né? Foi um caso... Era um rodízio. Ela fazia com vários funcionários, pelo que eu li da decisão. Entendi. Ela ia fazendo por amostragem. Por amostragem, exatamente. Mas, então, eu acho que agora, depois dessa decisão, ela vai até rever os seus processos. Com certeza. Se ela tivesse feito uma adequação, né? Espero que sim, mas se tivesse feito uma adequação, com certeza isso seria visto, né? Porque o dado... não precisa de um consentimento, mas precisa ter a informação para o funcionário de como está sendo usado, por quê, né, e quando, a finalidade, são as disposições que estão previstas na lei. Né? É verdade. E aí, Célia, complementando, a gente falou aqui da pré-contratação, falamos da contratação, e agora eu queria falar da pós-contratação. Porque quando o empregado é desligado da empresa, a empresa precisa continuar com os dados dele, tratando os dados dele. Sabe por quê? Sim. Porque a empresa tem a obrigação de ter toda aquela documentação referente ao pacto laboral. Não é só para ir responder na justiça, não. Sim, é porque se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ela precisa ter a documentação daquele funcionário que não está mais lá, que foi desligado. Agora, veja, esse tratamento de dados, ele precisa ser sério. Porque, às vezes, se ele ficar lá numa pastinha funcional, dentro de um arquivo que a gente vê muito nas empresas, uma pasta funcional, uma pasta suspensa, cheia de documentos das pessoas. É assim, normalmente. Um gavetão que você abre... Agora tudo informatizado, né? Mas ainda tem muita questão física, muito documento físico. Muito documento físico. E aí, quando você abre aquela pasta, tem ali certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo, atestado médico, tudo que qualquer pessoa pode ter acesso. E é esse cuidado que as empresas precisam. E ainda tem os prazos de guarda previstos no próprio CLT, né? Tem determinados documentos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, enfim, que não tem como nem descartar isso, né, Andressa? É verdade. E outra coisa, que é muito curiosa, Célia, essa questão dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis.
Os dados pessoais, para a gente explicar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo melhor, para a gente explicar melhor, os dados pessoais são aqueles dados mais básicos, né? Nome, RG, CPF, endereço. Os dados sensíveis, não. Os dados sensíveis têm a ver com filiação partidária, tá? Eles têm a ver com origem racial, étnica, eles têm a ver com os dados de saúde do funcionário. Ele tem a ver com filiação a partido político. Sindicatos. Exatamente. Então, esses dados sensíveis, eles precisam ter um cuidado muito maior pela empresa. Quer ver outra coisa importantíssima que é classificada como dado sensível? Os dados biométricos, os dados genéticos. Os dados biométricos, olha só a problemática que as empresas Mas têm. há uma obrigação legal de controle de jornada. Exato. Né? Mas, você ao vai mesmo lá, tempo, o dado é sensível. biométrico, a empresa vai lá e implementa uma folha de ponto digital no dedinho. Aquilo é um dado sensível. Sim. Mas ela tem que ter o controle de jornada, toda empresa tem que ter acima de 20 funcionários, depois com a advento da lei da liberdade econômica, são 20 funcionários. Precisa ter o controle de jornada. Hoje em dia, tá, na prática, todas as empresas têm, mesmo que não tenha 20 funcionários, porque elas sabem que isso é uma prova para elas. Mas vamos lá, voltando ao contexto da LGPD. São dados biométricos. Ela precisa ter o consentimento desse empregado? Não precisa. Esse dado sensível? Não precisa. Inclusive, não há nem previsão legal para consentimento de dados sensíveis. Sim, né? Mas e aí, olha só a problemática. É um dado sensível. Ela precisa daquele dado para o cumprimento de um dever legal. O que a empresa tem que fazer, então, para ela estar adequada à LGPD, não sofrer sanções pecuniárias altíssimas, que já estão previstas na LGPD, se não me engano, chega 50 milhões de por reais, infração, pode né? chegar, né? Fora outras penalidades, sanções administrativas. Né? As empresas podem perder até o seu cadastro. Imagine empresas que vivem de dados pessoais, de dados de cadastro de pessoas. Se tiver telemarketing, se tiver uma fraude, se tiver um vazamento de dados, isso aí pode levar a empresa à falência. Com certeza, né? Com certeza. Então, o que essa empresa, Célia, tem que fazer? Se ela precisa desses dados, se ela precisa dos dados do atestado médico, se ela precisa ter o controle de jornada. E aí eu vou te falar, a LGPD, ela precisa ser, como você falou lá no início do nosso podcast, ela precisa se tornar uma cultura. A partir do momento que o empresário entende que aqueles dados são importantes para ele, ele vai ter que tratar, classificar. São protegidos, ainda mais. São protegidos. Qual meio? A LGPD te dá o resultado, te dá a solução para isso. Anonimiza esses dados. É uma técnica importante. E contrata uma equipe para adequação da LGPD que seja composta de profissionais que gerenciem riscos, advogados trabalhistas, o pessoal da área de TI é importantíssimo para a adequação. Porque são eles que vão conseguir, não sou eu, advogada trabalhista, que vou conseguir anonimizar um dado, não é você, profissional do compliance, de gerenciamento de risco, que vai conseguir anonimizar um dado. Ou seja, é por isso que não adianta só escrever no papel. Se eu escrever no papel, mas eu não anonimizar o dado, e esse dado vazar, não adiantou nada o que está escrito no papel, é o que a gente sempre fala, né? Sim, sim, tem que ter na prática. Tem que ter na prática. E a cultura, para o caso da LGPD, esse trabalho de cultura é muito importante nos processos de adequação. Agora, Andresa, nesse contexto todo, você falou aí das fases, né, trabalhistas, e desse recrutamento, da seleção, da fase pós-contratação, é preciso observar uma questão muito fundamental. Na fase de recrutamento e seleção, esses profissionais, esses currículos desses profissionais que são
absorvidos ali nessa fase, não há ainda uma questão legal, uma questão trabalhista, jurídica, o envolvimento jurídico ali daquele empregador com aquele pessoal ainda é prévio. E aí a LGPD não traz uma base legal para esse caso, porque não há um vínculo ainda. Então o empresário não pode dizer que aquele currículo é para cumprimento de obrigação legal, que aquele documento, que eu já vi também discussões sobre isso, que aquele documento é para um cumprimento legal ou é para uma fase pré-contratual. Também não. Aqueles dados dos currículos são para uma questão ainda sem vínculo, então eles são usados ali para uma fase de seleção. E aí é muito importante ter esse cuidado, porque pedir apenas o necessário. Eu costumo dizer assim, olha, pensa bem, você vai usar esse dado é importante para aquela seleção, ele é um dado fundamental, ele é um dado eticamente viável, constrange, gera entra ali na personalidade, na esfera ali daquele profissional, é necessário? Se não for, não use. Evite o risco. Inclusive, é muito melhor. Receber, né? Evite receber. Agora sim, as empresas, às vezes, por exemplo, empresas de terceirização, elas são contratadas para intermediar funcionários. Isso, então, mão de obra. Então, elas atuam com currículos, né? A base delas. Então, veja, há todo um cuidado. Essa preocupação mesmo. E elas, às vezes, ainda, para piorar, ainda têm a base de currículos em outra empresa, que é um operador. Né? Então, você controla os dados e ainda tem um operador que é outra. São dois papéis que a gente tem na LGPD, né? Que é o controlador e o operador, e esses dois precisam estar muito bem conectados, porque um vazamento de dados responsabiliza um e outro, né? Os dois. Então, veja bem, nestes casos assim, de currículos, de pré-seleção, de seleção, há que se ter um cuidado muito, muito grande com os dados dos funcionários. Célia, e para a gente caminhar para o fim aqui, eu vou deixar aqui uma pergunta que pode ser para que as pessoas reflitam. Pensa só, você falou agora da fase da pré-contratação, do recebimento dos currículos, deu exemplo de uma empresa de terceirização de mão de obra. A LGPD também prevê que eu, enquanto pessoa natural, eu posso exigir de quem eu entreguei meu dado a eliminação daquele dado e que aquela empresa me prove. Ou seja, eu posso ir lá e falar assim, olha, eu quero que elimine meu dado. Se a empresa não tiver um controle, aí eu te pergunto, não tem. Como que ela vai responder para esse candidato que não foi selecionado? Como que ela eliminou? Eu fui lá, rasguei o currículo e joguei fora? Exatamente. Fica aí uma pergunta. Mas eu queria colocar mais uma pimentinha aí então, nisso aí que você falou. Recentemente, a ANPD, né, que é o órgão que fiscaliza esse tema no Brasil, né, e um órgão relevante que tem feito um trabalho exemplar. Eu acompanho muito os trabalhos, porque são cartilhas, são normas, né, e recentemente publicou a norma para pequenas empresas, né, de médio porte. Essas empresas, foi dada ali a possibilidade da empresa não ter o DPO, o encarregado de dados, não designar um encarregado de dados. Isso foi pensado nessas empresas economicamente falando, né? Porque teria que ter toda uma estrutura, mais uma função ali de um profissional. Mas veja, por outro lado, olha o que você nos trouxe aí agora. Uma empresa pequena, vamos imaginar uma empresa pequena, ela tem o tratamento de dados, de vários dados, de funcionários, tem que mandar esses dados, e tem que ter uma pessoa para cuidar de tudo isso, com o olhar da LGPD. Então, querendo ou não, esta pessoa, não deixa de ser um encarregado de dados. E olha, as empresas têm que pensar muito bem se elas não vão querer designar um DPO, um encarregado de dados, porque é uma função relevante. Lembre que a gente começou o podcast falando da cultura. Este profissional também pode ser responsável por criar essa cultura na empresa, né? Por disseminar esse tema, por conectar todas as áreas em relação a esse tema. Então, a despeito aí dessa possibilidade de não designação de um DPO, de um encarregado, vamos pensar não é, na prática, relevante ter um profissional ali dedicado, então, né? eu vou te perguntar agora eu vou te colocar na berlinda, Célia. Você acha que essa pequena empresa,
que vai pensar se coloca ou não coloca, embora não exista a exigência legal do DPO, tá? Do encarregado de dados, mas ela sabe que na prática essa pessoa poderia cuidar desses dados. Sim. Você acha que essa empresa, se ela tivesse uma equipe que analisasse os riscos, fizesse a gestão de riscos, ela teria a orientação dessa equipe para ter essa pessoa ou não? Com certeza seria orientada à designação de um DPO, de um encarregado. Que ótimo ouvir isso de você. É muito importante, porque, pessoal, os riscos estão latentes. A gente teve um aumento de demanda trabalhista enorme, desde que a LGPD entrou em vigor, entendeu? Então, há toda uma demanda em relação a isso. Os clientes, os profissionais estão todos buscando a proteção dos seus dados. Então, cada vez mais, as empresas serão requeridas a cuidar desses dados. Se você tem um profissional, se você tem alguém ali para ter uma atenção mínima a esse dado, e pior, por exemplo, olha uma situação, se sua empresa se envolver em algum vazamento ou alguma questão com dado pessoal e tiver que se relacionar com a ANPD, porque o encarregado, ele faz esse papel de ser um interlocutor, né, interlocução entre a ANPD e a empresa. Então, você imagina se a empresa não tem um profissional que saiba, que entenda minimamente da lei, que entenda minimamente as sanções previstas, que entenda minimamente o que ela tem que demonstrar para que a ANPD se convença de que ela tinha um tratamento adequado. Sim, porque não adianta esse empresário falar assim, olha, a ANPD me deu uma notificação aqui, aí a empresa manda para um escritório de advocacia, vou falar agora enquanto advogado, fala assim, faz minha defesa. Pois é, não conhece a realidade. Sem a gente ter as minúcias. Como é que a gente vai defender aquela empresa se não tiver um encarregado de dados? Exatamente. Esse ponto é fundamental. E aí, assim, Andresa, a gente poderia falar aqui de muitas coisas. Eu tive até uma dúvida quando a gente estava falando sobre esse tema. Eu li um documento que coloca assim no final, fala de dados sensíveis, que as empresas têm que ter esse cuidado com dados sensíveis, porque assim, uma fotografia é um dado sensível, né? Depende, né? Você, advogado é assim, depende, tudo depende. Então, depende, e de fato depende. Por quê? Se aquela fotografia tiver uma burca, tiver o que caracterize uma questão religiosa, por exemplo, isso já identificou a pessoa e o dado sensível ali relacionado àquela pessoa. Então, vejam, a LGPD vai ainda nos dar grandes emoções para interpretações, né? E grandes casos aí que nós vamos ter que trabalhar. Nos próximos aí, a gente fala mais sobre isso, né, Andressa? A área pública, né, Célia? Que também está enfrentando isso. Eu acho até que vale a pena a gente pensar num podcast falando na LGPD no âmbito da administração pública. Sim, que conhecemos e que conhecemos que nós bem, conhecemos, porque né? somos também da área pública, então a gente conhece muito bem como é que funciona também no ambiente público. E são muitos desafios. Eu acredito que a área pública ainda, né, a empresa privada tem muito mais flexibilidade em muitas questões. A área pública ainda tem Você já imaginou esse ano que nós estamos em ano de eleição? Como é que será a LGPD? Como é que vai se tratar dos dados pessoais nesse momento de eleições? Já está saindo um decreto, ou já saiu, eu li uma reportagem que já está saindo uma orientação nesse sentido sobre o tratamento de dados. Aquela questão do TSE com as redes sociais, com as plataformas de troca de mensagens. E então, aí é um mundo. Tem muita coisa, muito pano para manga, como a gente fala. Mas é isso. Então, vamos pensar num próximo podcast sobre LGPD na área pública. Vamos sim. Vamos nessa. Então, até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. Nos encontramos no próximo.